da escala dos contratos que estão sendo feitos, são feitos com empresas de capital multinacional aqui no Brasil, e por isso que a ideia toda é pensar um pouco como é que a gente faz com que grandes contratos sejam feitos também com empresas de capital nacional. A importância da propriedade do capital, ela só existe por conta de domínios tecnológicos, ponto. Tá? Então a questão toda é a seguinte: quando você está falando em propriedade do capital, na nossa visão pelo menos, ela só existe, só é importante essa discussão por conta de domínios tecnológicos que são relevantes do ponto de vista do desenvolvimento brasileiro. Então, aqui são os 3 condicionantes que a gente aponta como a importância do principal impacto da Petrobras. Ela depende da importância do contrato da Petrobras para a empresa, ela depende da propriedade do capital, se nacional ou estrangeiro. Por quê? Porque como são segmentos de alta intensidade tecnológica, isso afeta sim, e a intensidade de conhecimento da produção do bem ou do serviço que está sendo feito naquele momento. Tá? A ideia toda de você ampliar a participação de grupos econômicos privados nacionais nesse segmento pode efetivamente melhorar, do ponto de vista sistêmico, toda a cadeia, inclusive ajudar aí a Petrobras em acelerar o processo de exploração das reservas petrolíferas com segurança. Essa que é a ideia fundamental. E qual que é a ideia que nós defendemos? O foco da política, nesse sentido, o foco das políticas públicas, no caso brasileiro, deveria ser nesse segmento, você pensar a ampliação do capital nacional em 2 segmentos do subsídio. O primeiro segmento seria produtos de sísmicas, que vai lá da sísmica à completação do poço, bombeamento artificial. Então, esse é o termo técnico usado para esses setores. E o segundo setor seriam produtos e serviços de instalação e reparação, manutenção, etc. De dutos flexíveis, árvores de Natal molhada, risers, etc. Por que são esses 2 setores são diferentes? Porque as capacitações e as áreas científicas desses 2 conhecimentos, dessas 2 áreas são substancialmente diferentes. Tá? E os instrumentos para isso a gente já tem, que são citados. A ideia toda é que, com isso, a gente conseguiria fazer uma coisa importante nesse país, que é você conseguir fazer com que você internacionalize empresas de uma forma mais significativa. A internacionalização de empresas, no caso brasileiro, depende de ativos específicos. Ou seja, você só consegue internacionalizar alguma coisa se você chegar lá no exterior e dizer assim: eu sei fazer uma coisa que você não sabe. Isso chama-se ativo específico para economistas. Então, na verdade, você precisa ter um ativo específico. O pré-sal abre uma janela de oportunidade para você criar um ativo específico. Porque a exploração do pré-sal ela é específica, nunca ninguém fez no mundo. Então, você tem que aprender a fazer de uma forma singular. Entendeu? Então, eu podia citar inúmeros exemplos para vocês aqui. O Brasil tem a única bomba de bombeamento artificial que ele é instalado a quase 3 mil metros de profundidade, que foi instalado pela Schlumberger e pela Petrobras. Só que a Schlumberger não sabia instalar. Quem ensinou a Schlumberger a fazer a instalação foi a Petrobras. O bombeamento artificial é um negócio que você precisa injetar de volta dentro do poço para você poder extrair mais rápida, aproveitar mais as reservas petrolíferas. Mas existem outros exemplos, se você pegar aí de outras tecnologias, outras coisas que você necessita, na verdade, e que nós temos uma empresa de capital estatal que você tem capacidade de fazer isso. Bom, por fim, para concluir, a ideia é dizer assim: então, olha, a expressão maldição do petróleo, como ficou conhecida na literatura acadêmica, ela está associada a uma estratégia de exploração do petróleo que não investem nem nas pessoas e nem em tecnologia. Então, na verdade, para que você evite a maldição do petróleo, que é como é conhecido na literatura econômica ou em outras literaturas, você, na verdade, precisa investir em capacitações, em pessoas e em tecnologia. Isso que evitaria o processo de desindustrialização, doença holandesa ou qualquer nome que se tenha esse debate, que às vezes é usado de uma forma errônea, mas enfim, a maldição do petróleo está associada a uma estratégia. Essa estratégia é possível no Brasil continuar fazendo o que a gente está fazendo com maior intensidade, digamos, ou acelerando um pouco mais aquilo que a gente já vem fazendo, mas com talvez uma pitada maior de empenho nesse segmento de subsídio e vendo a ampliação do capital nacional nisso. Então, o que se propõe é o seguinte: o que se propõe não é a substituição das empresas multinacionais que atualmente estão instaladas no Brasil. Essa não é a questão. A questão é ter também capital nacional participando, que é possível, porque as escalas são muito grandes. Então, dos 400 poços que vão ser cavados nas reservas petrolíferas aí do pré-sal, olha, uma parte deles pode ser feita com capital nacional, que depois acaba se internacionalizando, porque a escala é muito grande. Então, essa que é a ideia. A ideia não é substituição, mas é de complementação. A ideia é o seguinte: continuemos com as mesmas estratégias por nós traçadas já atualmente.
conteúdo local, atração de investimento estrangeiro. Colocaremos ao lado dessa uma outra estratégia, que é a ampliação do capital nacional nesses 2 empreendimentos, conforme citados anteriormente. Então, essa é um pouco a ideia, um pouco do debate. Eu agradeço aí, está aberto aí os comentários. Bom, obrigada, João de Negre. Como eu disse no início, hoje a gente vai ter uma atividade um pouco mais curta, em função de compromissos do João no Rio nesse período da tarde, mas a gente tem aqui o tempo ainda, temos alguns minutos, perto de meia hora para o debate. Por favor, sempre lembrando, pedindo que todos se identifiquem em função da transmissão por internet, principalmente. Perfeito. Ari Plonsky, da Casa USP. João, obrigado pela apresentação sempre estimulante. Um comentário só. Eu cheguei um pouquinho depois do começo, talvez tenha falado, mas a Petrobras é ciente e consciente do papel quase que protagônico que ela tem que ter nesse desafio. Eu não tenho procuração da Petrobras para falar, mas como tem envolvimento, eu acho que não posso me furtar de fazer o registro, e criou, no final do ano passado, um programa de desenvolvimento de fornecedores da cadeia de bens e serviços, já vislumbrando o pré-sal, com uma modelagem bastante, enfim, até sofisticada, que envolve essencialmente um conjunto de entidades representativas de segmentos de fornecimento de bens e serviços, desde a Bimax da vida até, enfim, pessoal de engenharia e até a Amprotec, no caso, porque boa parte das inovações nesse ramo saem de empresas startups, além do fato de que, nessa atração dos investimentos, os parques tecnológicos têm sido, como você percebe no Rio de Janeiro, quando você vai daqui a pouco, se você descer no Galeão, tem sido um destino importante, inclusive o Centro Schlumberger, só para dar o exemplo que você falou, está se instalando lá. Então, a pergunta que eu tenho para você é... um comentáriozinho só. Quer dizer, nesse esforço, há aproximadamente 10 temas estratégicos, né? Inovação é um deles, mas a questão tributária, questão de... Enfim, há vários itens, né, que estão sendo trabalhados aí por conjunto de entidades, cada um na sua especificidade. A Petrobras também, na segunda oficina que se realizou no Rio de Janeiro, informou de movimentos, inclusive de participação de capital nesse esforço, não é? Seja, enfim, e outras facilitações. Então, a pergunta que eu tenho para você concretamente é essa. A tua apresentação foi maravilhosa e instrutiva. Agora, do ponto de vista da relação IPEA agora Petrobras, né? IPEA participa desse esforço também institucionalmente, embora você não é a pessoa que esteve lá, pelo que eu me lembro, nas reuniões. Enfim, o que de fato você tem a nos compartilhar disso? Vamos juntar 2 ou 3 questões, se houver mais alguma questão, e você responde na sequência. Bom dia. Bom dia, João. Obrigado pela excelente apresentação, está muito interessante. Acho que deu para todo mundo aprender bastante. Uma pergunta muito breve, direta. Qual o grau de protagonismo da Petrobras nessas estratégias de desenvolvimento? Estou um pouco retomando a pergunta imortalizada pelo Garrincha, quer saber se combinaram com os russos. Porque muitas vezes, você, obviamente, professor Ari Plonsky, sabe melhor do que eu, mas muitas vezes, pelo que a gente sabe, a Petrobras, às vezes, ela se coloca um pouco à parte, digamos, ela gera demanda, uma demanda que é uma demanda por produtos generalizados, mas ela não entra, digamos, tanto na área do que seria política industrial. Então, sempre fica um pouco esse balanço. Ela quer produtos, serviços competitivos em termos de qualidade e preço. Para a lógica da empresa, nem sempre interessa a parte da estratégia que a gente está falando. Então, queria saber um pouco de você, como você imagina que seja né, as ações, o posicionamento, as atividades que a Petrobras vai fazer para participar disso, em que grau ela se vê como protagonista de política de estratégia de desenvolvimento, de inovação,